Orar uma vez mais, pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre Sua palavra, que o Senhor abra nossos ouvidos, dilate nosso coração para que possamos ouvir e ter a Sua palavra e aplicá-la no nosso viver. Amém? Pai Santo, te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos uma vez mais diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que sonda, Senhor, as mentes e corações, que saiba, Senhor, a intenção de cada coração. Ó Deus, fala conosco, Senhor, segundo a Tua vontade, e sabemos que irá de encontro à nossa necessidade. Ó Deus, rogamos a Ti, Senhor, abençoe a todos nós que estamos aqui, realmente que tenhamos ouvidos atentos, coração também reverente diante da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir, irmãos, dentro desse assunto da santificação que nós consideramos no domingo passado. Vamos seguir ainda uma vez mais nesse assunto. Creio que é um assunto importante. A palavra de Deus diz aqui, o texto que nós consideramos no domingo passado, Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor aos Hebreus nos traz um mandamento: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos entendido, creio, da parte do Senhor, da Sua palavra, que a santificação não é uma obra que é facultada ao crente tomar esse caminho da santificação ou não tomar. Aqui nós vemos que é uma condição para ver o Senhor. Uma condição sem a qual ninguém verá o Senhor. E tudo isso aqui, a paz, a paz e a santificação são produtos da cruz de Cristo. É a cruz que opera a santificação. Amém? Então, nós vamos falar hoje da cruz como instrumento de Deus para promover a santificação na nossa vida. Amém, irmãos? Então, nós precisamos realmente nos entregar a esta obra. Nós vimos no último domingo que a santificação é uma resposta de gratidão ao amor de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3 foi lido, onde diz, o apóstolo João estava impressionado, Vede, irmãos, quão grande amor nos tem concedido o Pai, em que sejamos filhos de Deus. É um grande amor essa oportunidade de sermos filhos de Deus. E depois no versículo 3 ele diz que qualquer que tem esta esperança, a esperança de vê-lo, porque no versículo 2 diz que assim como Ele é, o veremos. Qualquer que tem esta esperança de ver o Senhor, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, todos os que amam o Senhor, todos que anelam vê-lo, devem seguir esse caminho da santificação. E se nós, irmãos, negligenciarmos
este mandamento, se nós não seguirmos este caminho, nós podemos entrar num caminho de apostasia. Então, o desenvolvimento desse aspecto da salvação, que é a santificação, a salvação da nossa alma, se ela for negligenciada, se esse aspecto for negligenciado, nós podemos entrar num caminho de apostasia. Isso está escrito na Bíblia, no próprio livro, na própria epístola aos Hebreus. Se você ler o final do versículo 5 de Hebreus, ele fala sobre o perigo da imaturidade. A imaturidade é a falta de desenvolvimento, é a falta de crescimento. Não é isso? Amém, irmãos? Amém. Eu acho que às vezes a minha voz é meio sonífera. Vai entrando e os irmãos não durma em nome de Jesus. Amém? Eu não sou muito espalhafatoso, então os irmãos vão minando enquanto eu vou falando. Mas aqui no versículo 12 de Hebreus 5, ele diz que aqueles destinatários da carta, eles já deveriam estar numa estatura maior, pelo tempo que eles tinham no Senhor, mas o escritor aos Hebreus tinha que voltar a falar de coisas rudimentares, porque eles se faziam com aqueles que necessitavam de leite e não de sólido mantimento. Então ele está exortando eles quanto ao perigo de permanecerem meninos, o perigo de permanecerem imaturos. E qual que é o perigo? O perigo é o que ele trata no capítulo 6, é a apostasia. Então veja, irmãos, o crescimento espiritual, que nós podemos chamar de santificação, ou da salvação da nossa alma, que Paulo aos Filipenses também dá uma ordem, um mandamento, mandando que nós desenvolvamos a nossa salvação. Ali ele falava da salvação da alma, com temor e tremor. Então, se nós não obedecermos esse mandamento, se nós não nos aplicarmos a esta obra, o perigo é a apostasia, é o abandono da fé. Porque ou nós avançamos nesse caminho, ou nós retrocedemos. Ninguém pode ficar estático. O irmão Anderson, abrindo a reunião, nos falou sobre o relacionamento diário, tipificado no fornecimento do maná diariamente. Deus fornecia e não permitia que se guardasse para o dia seguinte, a não ser na sexta, que recebiam uma porção dobrada. Você não pode se fiar na experiência que você teve ontem e achar que ela é suficiente para toda a sua vida. Você não pode fazer isso. Não é suficiente. O relacionamento, como disse o irmão, é diário. A nossa dependência é diária. O nosso Deus é um Deus relacional. Nós temos que estar com Ele, vivendo com Ele, cumprindo a sua palavra diariamente. Então, este caminho da santificação é um caminho vivo.
não é estagnado. Então veja, Hebreus capítulo 5, final do capítulo 5, 12 a 14, ele nos exorta sobre o perigo da imaturidade, dizendo que nós precisamos do alimento sólido, que é a palavra de Deus. E depois no capítulo 6, ele fala da apostasia. Apostasia daqueles que não avançaram, aqueles que ficaram imaturos. Não é à toa, irmãos, que o assunto da apostasia vem em seguida. Ele fala, por isso, no capítulo 6, verso 1, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então é uma ordem de prosseguir neste caminho da perfeição, que também às vezes é traduzido como um estado de ser adulto, espiritualmente falando. Porque é impossível, ele fala no versículo 4, falando aqui da apostasia, é impossível que aqueles que provaram essas coisas e recaíram sejam de novo renovados. Eu não vou entrar aqui no tema se estes que provaram eram de fato novas criaturas ou não. Não vou entrar aqui porque é um assunto muito complexo e eu creio que não é prático para o que eu quero transmitir hoje para os irmãos. Mas apenas no sentido de ficar o alerta. Se você não desenvolver a sua salvação, se você não percorrer o caminho da santificação, você corre o risco de cair. Corre o risco da apostasia. Não se fie em experiências passadas. Não se fie naquilo que você viveu no passado. Recolha o maná do dia de hoje. Amém? Se alimente da palavra de Deus. Se alimente do alimento sólido, que é para os adultos, para aqueles que têm os sentidos exercitados. Voltando aqui, agora falando sobre a oportunidade de crescimento. O Senhor, Ele nunca vai exigir de você algo que você não possa cumprir. Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade já nos foram dadas gratuitamente em Cristo. Amém? Ele nunca vai exigir. Deus, ele não é incoerente. Ele sempre vai exigir aquilo que Ele já te deu condição de corresponder. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. O apóstolo João diz que os seus mandamentos não são pesados, porque Ele dá graça para que nós obedeçamos os seus mandamentos. Ele nos dá condição de corresponder às suas exigências. Isso é maravilhoso. Ontem eu conversava com o irmão sobre a questão, de Esaú. Esaú é tomado como aquele que foi predestinado a ser excluído da bênção. Eu não creio assim. Porque aqui mesmo em Hebreus 12, onde nós estávamos lendo, aqui em Hebreus 12, diz uma exortação. O escritor aos Hebreus exorta a não ser como Esaú. Quer dizer que está em você. Amém? Amém. Está em você o ser como Esaú ou não ser como Esaú. Amém. Você tem a opção de escolher.
Se não fosse assim, Deus não brinca com ninguém. O Espírito Santo não diria: não seja como Esaú, que foi fornicário e profano, e que desprezou a bênção de Deus. Então está em você, está em mim essa decisão. Ah não, Esaú já foi odiado no ventre, já foi destinado a estar separado de Deus, separado da bênção. Mas se fosse assim, por que o Espírito Santo está dizendo aqui? Não seja como Esaú. Quer dizer que nós podemos ser como ele ou não. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, irmãos, nós temos a oportunidade. Deus dá a oportunidade para cada um de nós. Não sejamos deterministas. Tenha esperança. Amém? Amém? Acerca de você mesmo e acerca daqueles que você ama. Mas nós sabemos, irmãos, que nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos desprezar o tempo da visitação de Deus. O dia de Deus se chama hoje. Hoje Ele está apelando à nossa consciência, ao nosso coração, para que nós nos entreguemos a esta obra de santificação. Esaú foi aqui acusado justamente de ser profano. O profano é o que despreza o que é santo. Então Esaú foi um homem que desprezou a santificação. Ele desprezou as coisas santas. A bênção de Deus era algo santo. E ele trocou a bênção de Deus por uma refeição. E olha que era uma refeiçãozinha bem. Que o que era bom mesmo de fazer uma boa refeição era ele. Né? Jacó era de casa. Jacó sabia só fazer ali uma sopinha de lentilhas. Quem era bom no churrasco era Esaú. Tanto que ele se disfarçou de Esaú, né? E fez lá um assado para enganar o seu pai. Ele trocou a bênção de Deus por uma simples refeição. Ele colocou a satisfação da sua carne acima dos assuntos de Deus, acima das coisas santas. E é exatamente a tipificação da obra da carne. Muitos, para satisfazer a sua carne, desprezam as coisas santas. E o que aconteceu com Esaú aqui? Não porque ele não teve escolha. Tira isso da sua cabeça. Não foi porque ele não teve escolha. Foi porque ele voluntariamente desprezou a bênção da primogenitura. Ele voluntariamente escolheu satisfazer a sua carne. E depois ele tentou ainda buscar lugar de arrependimento, mas não encontrou. Por quê, irmãos? Porque quanto mais você avança no desprezo à santificação, mais risco você está correndo de não voltar mais. Amém? É uma coisa progressiva. É como se você estivesse num caminho demarcado, um caminho seguro, percorrendo esse caminho, aí você se desvia do caminho e se embrenha na floresta por um atalho. Quanto mais você se avança por aquele atalho, mais difícil é você encontrar o caminho de volta. Não é mesmo? Ao ponto que às vezes a pessoa se perde para sempre, não volta mais. Então não se fie em tradição, não se fie em doutrina de homens,
siga esse caminho da santificação, porque ele é um caminho obrigatório para nós. É a única segurança que nós temos. Se nós nos desviarmos deste caminho, pode ser que nós não encontremos o caminho de volta. Aconteceu com Esaú. Ele buscou com lágrimas, mas não achou. Porque estava determinado para ele? Não creio. Não creio nisso. Creio que ele não achou o caminho de volta porque ele desprezou demais a Deus. Então não achou, mesmo que com lágrimas tenha buscado. Talvez a lágrima de Esaú não seja uma lágrima de alguém arrependido, mas de alguém que está sofrendo. Às vezes a pessoa está sofrendo ali, comendo as bolotas com os porcos, só que ela já foi longe demais do Senhor. Mesmo sofrendo, não encontra o caminho de volta. Amém? Por isso, irmãos, estou falando isso aqui com muito temor, porque muitas vezes a pessoa pode estar confiada em coisas que não são seguras. Não se fie nessas coisas, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Ele não nasceu rejeitado, ele foi rejeitado por conta da sua escolha, por conta da sua atitude. Por isso, irmãos, nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Amém? Invocar o Senhor enquanto Ele está perto. E olha, Gálatas capítulo 6, o texto de hoje. Hoje nós vamos ver ainda esse assunto da santificação. E vamos ver que a cruz é o instrumento de Deus para operar a santificação em nós. Nós já vimos que a santificação é uma resposta sua e minha. É uma resposta de gratidão ao amor de Deus. Quem ama a Deus se santifica. Quem ama a Deus se aparta do mundo, se dedica a Deus. Quem quer ver o Senhor se entrega a esta obra de santificação. Gálatas 6, verso 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja que é uma crucificação dupla. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo não deve ter esperança em mim. O mundo deve me ver como crucificado. E eu não devo ter esperança no mundo. O mundo deve estar crucificado para mim. Veja, é uma crucificação dupla. Tanto eu devo ser visto pelo mundo assim, como eu devo ver o mundo assim. O mundo tem esperança em você ainda? Ou será que o mundo já está te vendo crucificado com Cristo? Então veja, irmãos, qualquer meio para esse progresso espiritual que não seja a cruz é um meio fadado a não funcionar. Anote isso. Qualquer meio para a santificação que não seja a cruz não funciona.
funciona. Muitas pessoas acham que pela sua disciplina, pela sua inteligência, pela sua estratégia, pode se garantir, pode evoluir espiritualmente, pode se desenvolver espiritualmente, mas não é possível, porque a cruz é um instrumento de Deus para tratar conosco, para tratar a nossa carne. A cruz é que opera a verdadeira circuncisão. A circuncisão não feita no despojo da carne, mas a circuncisão do coração. É a cruz que vai tirar a carne, o prepúcio do nosso coração. É só a cruz, irmãos. Não tem outro jeito. Veja, a cruz também, ela é o meio para te livrar da religiosidade. A religiosidade é falsamente adotada como um meio de santificação. As pessoas acham que praticar a religião no aspecto formal, visível, frequentar cultos, usar um determinado tipo de roupa, adotar um determinado tipo de linguajar, é suficiente. Eu estou me santificando. Olha como eu me visto. Olha como eu falo. Olha como eu sou frequente no culto. Essas coisas, elas devem aparecer naturalmente pelo operar da cruz em nossos corações. Mas elas por si só, elas adotadas artificialmente, não podem garantir a santificação de ninguém. Veja, a cruz, o operar da cruz é a circuncisão do nosso coração. É do coração que procedem os pecados, não é mesmo? Veja o versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então veja, qual que era a glória dos religiosos? Circuncisão. Os religiosos, eles se gloriavam na circuncisão. Aqueles que queriam mostrar boa aparência na carne, se gloriavam nessa prática da circuncisão. Olha, a cruz, ela vai exterminar toda a glória do homem. Irmãos, a cruz é o que trata o orgulho. O orgulho dos religiosos é a circuncisão. E Paulo está dizendo aqui: o que importa não é a circuncisão feita no despojo da carne, mas a circuncisão feita no coração. Deus quer tratar, o irmão leu lá no Deuteronômio, capítulo 8. Conduzir vocês no deserto por esses 40 anos para vos humilhar. Ou seja, Deus quer tratar com o nosso orgulho. Irmãos, o orgulho é uma peste. O orgulho é o pecado gerador de todos os demais pecados. Alguém já disse que o orgulho é uma camisa que você veste quando nasce, e você só se despe dela quando morre. Assim é o orgulho. O Senhor quer tratar com o nosso orgulho pela obra da cruz. E olha, o orgulho é tão miserável que a pessoa pode se orgulhar até da sua humildade, não é mesmo?
A pessoa pode ser pobre, a pessoa pode ser simples no seu intelecto, pode ser uma pessoa iletrada e mesmo assim ser extremamente orgulhosa. E o perigo, irmãos, a armadilha para nós é nós acharmos que o nosso exterior pode ser mudado sem que primeiro essa obra se opere no nosso coração. Nós podemos ter aparência. E olha, a cruz também ela trata com o mundo no nosso coração. Às vezes a gente adota padrões que nós achamos que são santos por conta da sua aparência. Mas, irmãos, tudo é mundo. O irmão Otmani, quando escreveu aquele livro Não Ameis o Mundo, ele explica ali que o tripé sobre o qual estará firmado o anticristo é o religioso, o econômico e o político. Então, por mais critério que você use para adotar qual a sua veia política, qual a sua veia econômica, qual a sua veia religiosa, saiba que isso tudo é mundo. Tudo está caído. Tudo está debaixo da batuta de Satanás. Ele é o que orquestra o mundo. Todo mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. Até essas ideologias limpinhas que você pode adotar, achando que é uma virtude espiritual, saiba que isso é mundo. Irmãos, o que é puro só procede de uma pessoa. Que pessoa, irmãos? Acorda aí. Jesus Cristo. Só o que procede dele é puro, é amável, é de boa fama, é confiável. Amém? Então não pense você que você pode trilhar o caminho da santificação a não ser pelo operar da cruz. Não tem como. Você pode adotar certas coisas neste mundo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 5 nos fala que algum relacionamento com o mundo é inevitável. Não é mesmo? Algumas coisas do mundo nós temos que tocar, porque nós estamos no mundo. Veja aí. Primeiro Coríntios capítulo 5. Versículo 10. Versículo 9 e 10. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Olha só. Os fornicadores, lembra de um dos atributos de Esaú? O que ele era? Fornicário, ou fornicador. O que é o fornicador? É aquele que coloca a satisfação da sua carne acima de tudo. Não importa quantas alianças ele tenha que quebrar. Não importa o que ele tenha que sacrificar, desde que a sua
satisfação da sua carne seja cumprida. E aqui o apóstolo está nos dizendo para não nos associarmos com os tais. E nós vemos que muitos dos tais têm nome de crente. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo. Então, nós vemos que há fornicadores no mundo. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, quer dizer que tem os tais misturados no povo de Deus, certo? Está escrito. Com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então, irmãos, nós precisamos realmente ter este zelo de com quem nós estamos nos associando. A separação que é exigida daqueles que estão trilhando esse caminho de santificação é uma separação radical. Não é uma coisa trivial, pequena. Veja aí em Tiago, capítulo 4. Versículo 4. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras. Outra versão diz infiéis. Lembra que eu falei no começo que a santificação é uma resposta de gratidão ao amor de Deus. É corresponder ao amor de Deus. Quem ama a Deus se santifica. E aqui Tiago fala em termos de infidelidade conjugal. O adúltero é aquele que quebra a sua aliança de casamento, é o infiel. Quer dizer que a linguagem aqui é a mesma. O Senhor compara a nossa fidelidade a Ele com a obra de santificação. Os que são fiéis a essa aliança com Cristo se guardam de contaminação do mundo, se guarda de relacionamentos impuros. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós vemos que não há meio termo. Ou nós somos amigos de Deus, inimigos do mundo, ou o contrário. Não podemos ser as duas coisas. E a obra de santificação é uma obra dos fiéis, daqueles que estão se dedicando a Deus. Então veja, a cruz, irmãos, é o instrumento de Deus para operar em nós a santificação. Como nós vemos lá em Gálatas 6,14. Pela cruz, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então veja, a cruz não é apenas o instrumento de salvação, mas também é o instrumento para te livrar da religiosidade e também do mundo. Amém? Volta aí em Gálatas.
A partir da cruz, o relacionamento com o mundo deve ser cortado. Amém? E mantido só o necessário. Só o necessário. Nós não podemos ir além do necessário com o mundo. Gálatas 6,14. Agora o 15 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Aqui ele está falando da circuncisão e da incircuncisão do ponto de vista religioso, mas o ser nova criatura. Então, em Cristo nós cortamos relação com o mundo. A cruz é como se fosse uma barreira entre o mundo e nós. Amém, irmãos? E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, que regra é esta, irmãos? Esta regra é o que a cruz opera em nós. Toda bênção vem pela cruz. A bênção de Deus vem pela cruz, tanto a bênção da salvação, quanto a bênção da separação do mundo, quanto a bênção do livramento da lei, quanto a bênção do livramento da religiosidade. Tudo isso é o operar da cruz, e só é desfrutado pelas novas criaturas. Quem está em Cristo é nova criatura. Amém? Então veja, aqui no versículo 14 ele fala assim: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode atribuir nada, nenhuma vitória sobre o pecado, nenhuma vitória sobre a carne, nenhuma vitória sobre o mundo. Você não pode atribuir nada a você mesmo. Nós não podemos vencer essas coisas. Por isso que Paulo se gloriava na cruz, né? Ele diz: na cruz de nosso Senhor Jesus. Então, na cruz nós temos a expiação do pecado, nós temos o tratamento do pecado na cruz, provisão de salvação, livramento do juízo divino. Tudo isso está na cruz de Cristo. Interessante que ele fala assim: na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Parece que propositadamente ele faz esse contraste. A maior dignidade do universo é Jesus Cristo. Amém? Ele é o Senhor de tudo. E aqui ele chama o Senhor de Senhor. O mesmo que baixou até a cruz. Propositadamente, Paulo faz esse contraste. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enfatiza aqui a plenitude da pessoa de Jesus, o valor da sua pessoa. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Jesus, o Salvador. Esse é o sentido do seu nome. E Ele é o Cristo, o enviado de Deus a nós. E uma coisa também interessante, ele usa aqui essa palavra, esse pronome possessivo, nosso. Isso, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos fala de relacionamento com Ele, de proximidade. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui em Gálatas mesmo, Gálatas 3,13, nós vemos do que a cruz nos livrou. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Jesus se fez maldição por nós ao tomar a cruz. Ele nos livrou da maldição da lei. O que a lei determinava para nós? A morte. Quem pecou deveria morrer. Então Jesus nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, sofrendo o castigo que era nosso. Ele morreu em nosso lugar, suportou o castigo que era nosso. E além disso, a cruz trata com a nossa carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, a cruz de Cristo trata com a nossa carne. E aqui também no versículo 14 que nós lemos, ela trata com o mundo. Irmãos, o nosso contato com o mundo deve ser um contato mínimo. E nós precisamos de discernimento. À medida que nós andamos com Cristo, o nosso discernimento deve aumentar. Esta é a oração que Paulo faz pelos Filipenses. Filipenses capítulo 1, nós lemos na última reunião. Ele fala que o vosso amor cresça, o vosso amor por Cristo cresça mais e mais em todo conhecimento e em todo discernimento. Quanto mais nós amamos a Cristo, quanto mais nós nos entregamos a essa obra, mais o nosso discernimento espiritual aumenta. E você começa a ver o quão odioso é o mundo, mesmo nos seus aspectos mais inofensivos. Não é mesmo? Muitos crentes ostentam ideologias achando que aquilo tem virtude por si só, virtude espiritual. E não tem, irmãos. Tudo é mundo, tudo está caído, tudo está debaixo da influência do diabo. Tudo. Quando na tentação Satanás mostrou para o Senhor Jesus, num instante, os reinos deste mundo e a glória deles. E disse para o Senhor: tudo isso será teu se prostrado me adorares. O Senhor Jesus falou para ele assim: mentira, Satanás, esses reinos não são seus. Ele falou isso? O Senhor não desmentiu. Porque de fato, quando o homem caiu, quem tinha o domínio sobre toda a criação? O homem no seu estado de inocência. Quando o homem caiu, ele transferiu para a mão do diabo o domínio. Mas haverá um dia, irmãos, que os reinos deste mundo voltarão a ser do Senhor e dos seus Deus. Amém? Esse dia está próximo. Esse dia está chegando. Mas por enquanto, esses reinos, o mundo, está nas mãos do diabo. E ele pode oferecer para quem ele quiser, como ele fez. Ele oferece para nós. Ele oferece a glória desse mundo para nós. Ele oferece posição, mesmo dentro do mundo religioso. Por quê? Porque o orgulho está ligado ao coração do homem. E nós podemos nos orgulhar até de coisas religiosas.
Eu conheci muita gente que se orgulhava de ser pobre, achava que era mais espiritual que os outros porque era mais pobre. Mentira. Ou que achava que era mais espiritual porque sofria mais. Mentira. O que te torna mais espiritual é esse instrumento aqui. A cruz. A cruz de Cristo. Porque ela é o instrumento de Deus para tratar com a nossa carne. É a única coisa que pode te fazer espiritual. É a cruz. É a obra da cruz. É o trabalhar da cruz. 1 Coríntios capítulo 7. Eu já compartilhei aqui várias vezes ali, né? Tanto quando compartilhei a epístola inteira de Hebreus, como a epístola inteira de 1 Pedro. Ali, tanto em uma como em outra, a condição de peregrino é enfatizada. Nós somos como peregrinos, como aquele povo que caminhou no deserto. E o nosso tempo nessa jornada deste mundo como o irmão começou lendo, era para nos humilhar, para nos provar, para saber o que está no nosso coração, se nós obedeceríamos a Deus ou não. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Amém? Sempre que a palavra de Deus nos fala sobre o tempo, o fim dos tempos, os dias finais, sempre vem acompanhado uma exortação. Diante desta realidade, que o fim está chegando, nós devemos fazer alguma coisa. Né? Em Hebreus, capítulo 10, nós lemos que diante do final dos tempos, nós não devemos deixar de congregar. Devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Devemos amar os irmãos. Devemos servir a Deus. Sempre há uma exortação que se segue após essa constatação de que o tempo está findando. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Amém? Concordamos com o santo apóstolo? Amém? O que resta então, irmãos, diante disso, é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. O casamento, que é algo tão belo, criado por Deus, instituído por Deus para refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Mesmo ele no seu aspecto natural, é mundo. Não é? Ou não é? A casada, o solteiro cuida do quê? Enquanto que os casados, isso aí. Então veja, mesmo dentro do casamento, ele não deve ser prioridade na vida do crente. Né? Tem os casaizinhos aí que querem viver aquele conto de fadas e acham que estão sendo, que aquilo é uma virtude espiritual. O marido ter votado a mulher,
A mulher devotada ao marido, todos devotados aos seus filhinhos, todos os pombinhos dentro da gaiolinha, coisa maravilhosa, linda. Se o teu casamento está te impedindo de servir o Senhor, ele é mundo e ele tem que ser tratado. Amém. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, será que o casamento está entre essas outras coisas? Porque a Bíblia fala qualquer outra. Façais tudo para a glória de Deus. Sabe por que é mundo? Porque a pessoa se gloria naquilo. Sabe aquelas propagandas de margarina? De manhã, assim, aquela família maravilhosa, né? Jarrinha de suco de laranja na mesa, as criancinhas todo rindo, o marido servindo café para a esposa, que maravilha, né? Que vida maravilhosa. Aí printa e publica no Instagram. Mundo, irmãos, eu falo sem medo de errar. Isso é mundo. Isso precisa do operar da cruz. A sua vidinha bonita que você quer exibir, isso é produto do orgulho, da soberba, da vaidade. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. A nossa prioridade é Cristo. E o que nós nos devotamos aos nossos cônjuges e aos nossos filhos deve ser para a glória de Cristo e por amor a Ele. O Senhor Jesus, Ele exige tudo dos seus discípulos. Quem amar mais? O que? Falem vocês. Mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que Tiago, né? Ali o Tiago da epístola é irmão do Senhor. É o Tiago, irmão do Senhor, que creu depois que o Senhor foi à cruz. É interessante que ele usa o mesmo vigor da linguagem que o Senhor Jesus. Por isso que ele fala de maneira tão forte, adúlteros e adúlteras. Porque o nosso Deus é ciumento, irmãos. Ele é um Deus zeloso. Ele não divide o seu amor. Ele se ofende quando quando outros amores ocupam o lugar dele no nosso coração. Por isso que Deus mandou que o profeta Oséias se casasse com uma prostituta, para que o povo soubesse como Deus se sente. Quando o povo se curvava aos ídolos, traindo o amor do Senhor com ídolos. E nós sabemos que tem um ídolo miserável de forte no nosso coração, que é o nosso eu, que está ali, se recusa a sair do trono. Eu vejo, irmãos, que as coisas que nós reputamos como lícitas são os grandes impedimentos da nossa santificação. Mais do que pecados grosseiros. O pecado grosseiro vai chegar. É o final. Mas ele começa com sutilezas. Os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem.
todas as coisas ligadas ao mundo, casamento, emoções, recreação. Você pode até fazer uso dessas coisas, mas elas não devem dominar o seu coração. O teu coração tem um dono só, que é Cristo. Amém? E os que usam desse mundo, como se dele não abusasse. Não está proibido você casar. Não está proibido você se recrear. O que é proibido para o crente que ama o Senhor é que essas coisas não ocupem o trono do teu coração. Porque a aparência deste mundo passa. O Senhor não quer que você invista em coisas transitórias. Por mais que você ame sua mulher, e a mulher é o marido, maravilha, faça isso mesmo. Isso é um testemunho de Cristo e a igreja. Mas esquece, baixou a sepultura, acabou. Você não vai nem saber o nome dela lá no céu. E você dele, a mulher dele. É só aqui. Uma coisa para essa dispensação. Nós podemos fazer uso desta coisa para glorificar a Deus. Uma outra passagem que eu queria encerrar com ela. Rapidamente, porque eu já tratei com os irmãos no retiro. Só vou ler e fazer um pequeno comentário. Ezequiel, capítulo 16. Nós temos falado, irmãos, do progresso espiritual, amém? Que é a santificação, que é uma obra que você deve se entregar a ela, e ela vai crescer, 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 e vai te aperfeiçoar até o dia de Cristo. É uma obra que não é facultada para nós, os crentes, é uma obra obrigatória. Eu devo me entregar a ela. Amém? Todos compreenderam isso? Amém. Que a obra de santificação é progressiva? Nós não nascemos adultos, nascemos bebês em Cristo, mas devemos nos alimentar da palavra para nos tornarmos perfeitos, adultos. O não crescimento é uma anomalia. Como é uma anomalia uma criança não crescer, não se desenvolver. Aqui em Ezequiel 16, verso 48 a 50, diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. O Senhor está se referindo a quem? Essa palavra é dirigida para quem? Povo de Israel. Amém? Ele está comparando Sodoma, chamando de tua irmã, com Jerusalém. Ele está dizendo aqui que Sodoma não fez como fizeste você em Jerusalém. Ou seja, você foi pior do que Sodoma. Então veja, irmãos, que ser religioso, ter nome de crente, não garante nada. O povo de Israel cometeu coisas piores do que Sodoma. Você fez pior do que a tua irmã. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã: soberba ou orgulho, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações,
Eu conhecia só as abominações de Sodoma. Mas essas abominações foi lá na ponta. Foi o final do processo. Diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei de mim. Então veja. Lembra que eu falei do pecado gerador de todos os pecados? Qual que é? Orgulho, soberba. Aqui na minha versão está dizendo soberba, mas tem versões que falam orgulho, porque esse é o sentido, ou arrogância. O orgulho, então, irmãos, é a raiz de todos os outros pecados. E você sabe qual é o problema do orgulho? O orgulho te dá uma sensação de independência. Não é isso? O orgulhoso fala, não, eu me garanto. Eu não dependo de ninguém. Então, junto com o orgulho, está o senso de independência de Deus. Eu não dependo de Deus. Lembra do grande orgulhoso? A estrela da alva, que dizia no seu coração, me sentarei no trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. E foi precipitado. Então, o orgulho te faz acreditar que você pode viver independente de Deus. Outra coisa, irmãos, que é você veja, do mesmo jeito que a santificação é um processo que você vai trilhando um caminho, vai desenvolvendo, também o pecado tem o seu desenvolvimento. E ele começa com o orgulho. E depois fartura de pão, ou fartura de provisão. A fartura de provisão te faz esquecer de Deus. Te faz satisfeito consigo mesmo. Não é mesmo? Lá em Deuteronômio, não me recordo qual que é o versículo, o Senhor repreende Israel, nós chamamos Israel de Jesurum, que significa o amado. Veja, o problema não é com Deus. Deus ama Israel. Deus ama seu povo. Quando vai exortar o seu povo acerca disso, de que Israel abandonou o Senhor, ele diz assim: Jesurum engordou-se, engrossou-se, se cobriu de gordura e abandonou a rocha, abandonou a Jeová. Ele chama de o amado. Da parte de Deus, irmãos, não há nenhum problema. Ele segue nos amando. O problema é, eu correspondo a esse amor? Ou quando eu estou farto de pão, eu dou coices, como fez Jesus, como fez Israel? Israel deu coices. Ele se esqueceu de Deus. Esse é um perigo, irmãos, também. Na progressão do pecado, você está bem, está com fartura de provisão, e você se esquece de Deus e atribui aquela prosperidade ao seu braço. Eu conquistei. Como aquele homem que estava sentado sobre a sua colheita, considerando consigo mesmo, ele não considerou com Deus. Assim faz o que está farto de pão, farto de provisão, orgulhoso. Ele não considera com Deus: Senhor, eu recebi isso aqui, olha como o Senhor me abençoou, o que eu faço com essa provisão? É tua, Senhor. O Senhor confiou em mim, eu sou o teu mordomo. Não. Aquele homem, lá no Evangelho de Lucas, ele arrazoava consigo mesmo: construirei celeiros maiores do que esses, vou derrubar os velhos, farei novos, para que eu possa recolher toda a minha fortuna. E direi à minha alma: alma, tem provisão para muitos anos, come, bebe e folga.
sair da dependência de Deus. Se você prosperar, irmão, lembra que foi o Senhor que te prosperou, não foi o teu braço, porque toda a riqueza pertence a Ele, procede dEle. E depois, mais um degrau aqui, mais um degrau que Sodoma pisou. Abundância de ociosidade. Há uma versão em inglês que fala prosperidade despreocupada, que é traduzido aqui para nós como abundância de ociosidade, que está atrelado à fartura de pão, né? Você está bem, então você fica mais folgadão. Há um ditado, né, popular que fala que como que é? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Se você ocupar a sua cabeça com a palavra de Deus, o diabo vai ser despejado dessa oficina. Amém? Amém? Não vai ter lugar para ele ali. Mas o que tem ocupado a sua mente? Irmãos, a gente estava conversando ontem no carro. Como que as coisas são planejadas pelo diabo para tirar nosso tempo, para que você fique dependente, como quem depende de uma substância química, depender de ócio, de prazer, de entretenimento. O Valdemar orou hoje no louvor, falando que o Senhor é a nossa recreação. Irmãos, isso é possível, isso é verdade. O salmista fala no Salmo 119 que a tua palavra é a minha recreação. Não que você não pode bater uma bolinha, dar uma descansada, viajar, não é isso. O problema é quando essas coisas são a motivação da sua vida. Você gasta mais tempo com isso do que com as coisas do Senhor. Você vive em função disso. Antigamente tinha uma charge, né? Lembra do Garfield? Eu acho que os mais velhos aqui devem ter conhecido o Garfield, o personagem do gatinho laranjado. E tinha uma charge muito famosa dele, que era os dias da semana, né? Segunda a domingo, né? Aí segunda-feira ele estava prostrado, ficava só deitado, deprimido, e à medida que ia chegando perto do fim de semana, as forças iam voltando ao corpo dele, até que chegava a sexta-feira, aquela expectativa, e no sábado, então, o êxtase. Muitos crentes estão que nem o Garfield. Ele vive em função do entretenimento. Então veja, vida voltada para o entretenimento. 1 Coríntios capítulo 10, não vou ler, mas os irmãos conhecem o texto, quando fala ali daquela situação do bezerro de ouro, em que o Senhor visitou o povo com uma grande mortandade por conta daquilo, que o povo saiu a comer e a beber e assentou-se para divertir-se. Ele chama aquele entretenimento, chama de entretenimento aquela orgia que foi feita diante do bezerro de ouro. Paulo chama aquilo de divertir-se ou folgar-se. Então, cuidado com o entretenimento, especialmente os jovens, né? O jovem tem muito tédio, ele quer que a sua alma seja excitada. Ocupe-se com o Senhor. Que o Senhor, né, profetizar para vocês, em nome de Jesus, que o Senhor seja a recreação de vocês, seja a alegria de vocês em todo o tempo. Então vejam, nós precisamos, esse prazer no Senhor, jovem, é algo que você precisa treinar. A nossa carne vai sempre pender para o mundo.
se satisfazer? Qual que é mais rápido? Você abrir um pacote de Ruffles ou ir para o fogão fazer uma refeição lá com carne, arroz, feijão? Qual que é mais prático? Qual que é mais rápido? Qual que apetece mais as suas papilas gustativas? É a batata, o salgadinho, o snack. Irmãos, nós precisamos treinar o nosso gosto espiritual. Isso não nasce pronto. Nós temos que desenvolver o prazer pelas coisas do Senhor. O prazer na palavra, na oração, na comunhão. Em todas as coisas, em todas essas práticas espirituais. Elas não nascem prontas. Desenvolva o prazer nas coisas de Deus. Porque essas coisas, o prazer no Senhor, ela tem um peso eterno. Não é uma coisa que desvanece, mas é uma coisa que dura. Nós precisamos nos autoconter. Isso é parte da santificação. Você tem, está na mão, é lícito, mas eu vou regrar aquilo. Temos que saber que essas coisas Deus nos dá para o nosso aprazimento, mas nós devemos ter uma disciplina espiritual, né? Tem uma música, eu acho que eu já citei aqui, né, do Terry, do Blackwood lá, do Gator, que ele fala, não sei se é dele essa música, ele fala assim: as coisas que eu mais amo não são minhas, são emprestadas. Ele pede a Deus na canção que ele use elas com temor, porque são do Senhor. Ele deu para ele para alegrar o coração dele, mas a maior alegria deve ser o Senhor, não as coisas. Então Deus te deu coisas, amém? Glória a Deus. Use-as com parcimônia, use-as para a glória de Deus, amém? E por último aqui, que é também um progresso do pecado, nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Mais um degrau aqui na escalada de pecado de Sodoma. Nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Quer dizer, falta de praticar a misericórdia. Irmãos, praticar a misericórdia é por nosso bem, não é mesmo? Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Então, se eu pratico a misericórdia, eu também vou receber misericórdia. E Sodoma não fez isso, não praticou misericórdia. Quando nós estamos orgulhosos, irmãos, nós desprezamos o necessitado. Quando nós temos fartura, nós podemos desprezar o necessitado. O irmão está fazendo necessidade, é porque é negligente. Mais fácil, né? Como veio ali, naquela passagem ali do homem que foi espancado e roubado, os dois religiosos que vieram antes do samaritano pularam o corpo do homem caído. Veio o levita e o sacerdote, não é isso? Ambos não tiveram misericórdia, quer dizer, ambos eram religiosos, eles tinham a tradição, tinham a lei, eles eram pessoas aparentemente acima de qualquer suspeita, pessoas respeitadas, e não praticaram misericórdia. Então é um outro aspecto do pecado, não praticar misericórdia. Isso pode te levar ao que está no versículo 50, a abominação,
A abominação de Sodoma não nasceu abominação. Ela começou com orgulho, depois fartura de pão, abundância de ociosidade, falta de misericórdia e descambou para a abominação. Então, cuidado, irmãos. Do mesmo jeito que a santificação é um processo, o pecado também é um processo, que pode descambar nas coisas mais abomináveis diante de Deus. Amém? Amém. Ore agora, incline sua cabeça, considere essa palavra. Se você quer percorrer esse caminho de santificação, se comprometa agora com o Senhor. Se comprometa a abrir mão das coisas que te prendem, das coisas que te encantam no mundo. Entregue agora. Entregue ao altar do Senhor. Vou pedir para, ir esquecendo, colocar aqui um hino que eu considero um dos hinos mais lindos a respeito da cruz. Esse irmão que compôs esse hino era um irmão não denominacional como nós. Era um irmão que era perseguido na Inglaterra por não se conformar à religião do Estado, chamado Isaac Watts. Viveu no século XVIII. Leia aqui comigo esse hino. Quando contemplo a cruz maravilhosa, na qual o príncipe da glória morreu, considero perda o meu maior ganho e desprezo todo o meu orgulho. E peço, Senhor, que eu me glorie a não ser na morte de Cristo, meu Deus. Todas as coisas vãs que mais me encantam, sacrifico-as pelo seu sangue. Veja, de sua cabeça, de suas mãos, de seus pés, a dor e o amor fluem misturados. Já se encontraram tal amor e tal dor, ou espinhos compuseram uma coroa tão rica? Se todo o reino da natureza fosse meu, isso seria um presente muito pequeno. Um amor tão surpreendente, tão divino, exige minha alma, minha vida, tudo o que tem. Amém? Amém? Nesse Espírito, Senhor, nós oramos. Queremos realmente admirar, Senhor, e contemplar essa obra maravilhosa. Contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Ó Senhor, não permita que nos gloriemos, Senhor, em nada a não ser a cruz do nosso Senhor. Todas as coisas, Senhor, deste mundo que nos encantam, Senhor, nós queremos render a Ti. Ó Deus, para que nada ocupe o lugar do Senhor no nosso coração. Ó Deus, que realmente o senso do que esse amor demanda, como compôs nosso irmão, Senhor, que seja também o senso do nosso coração. Que o senso, Senhor, desse amor tão grande, ó Deus, nos faça entregar tudo, Senhor, a Ti, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Vamos cantar aquele hino, tudo entregarei. Creio que podemos cantar como realmente uma oração nossa. E depois vamos participar da mesa, né? De que o irmão vem aqui e depois cantar esse hino.